Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando com essa turma Apostila 3, primeira matéria, Epístola Gerais. Paramos na página 30 do vídeo anterior, retomamos na página 31 com Epístola de Tiago. Amém? O Novo Testamento contém várias cartas menores que são chamadas católicas, com significados universais, porque, com exceção de 2ª e 3ª João, elas são dirigidas à igreja em geral. As ideias principais destas epístolas só precisam ser brevemente resumidas, pois acrescentam pouco ao pensamento teológico principal do Novo Testamento. Epístola de Tiago, a autoria. Tiago é o autor da carta. A ausência de detalhes pode indicar que Tiago era bem conhecido dos leitores aos quais ele enviou essa carta. Contudo, temos 4 possibilidades. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, um dos apóstolos. Tiago, filho de Alfeu, também um dos apóstolos, chamado de Tiago Menor. Tiago, pai de Judas, e Tiago, irmão do Senhor, que desempenhava um papel de liderança na igreja primitiva em Jerusalém. Conforme a opinião dos estudiosos, o último aqui citado está bem mais próximo de ser o autor da carta. Tiago, pai de Judas, assim como o filho de Alfeu, são os menos indicados. No entanto, Tiago, filho de Zebedeu, teve um papel de destaque entre os apóstolos, mas a data de sua morte, no ano 44 depois de Cristo, é provavelmente muito cedo para permitir que seja ele o autor da carta. Nesse caso, não se pode descartar a possibilidade de ter sido Tiago, irmão do Senhor Jesus. Uma das evidências está no grego usado pelo autor e a fala do mesmo, além do fato dessa carta se referir claramente aos ensinos de Jesus e o seu estilo judaico. Um forte argumento defendido pelos estudiosos do Novo Testamento é que Tiago, irmão de Jesus, não redigiu a carta, mas fez com a ajuda de outro escritor. Entretanto, devemos tomar cuidado ao referenciar-se ao Tiago, devido à sua ligação sanguínea com Jesus, uma vez que a importância dos laços físicos com Cristo surgiu só posteriormente na história da igreja. Motivos que levam a crer que Tiago era irmão de Jesus Tiago, irmão de Jesus, não tenha redigido a carta também são fortes, uma vez que ela está escrita num grego helenístico bom, a mesma alusão a termos filosóficos e religiosos gregos, como se observa na frase do capítulo 3, versículo 6, todo o curso de sua vida. Fica a questão. Será que um judeu galileu que tinha a reputação de ser um cristão conservador e que, até onde sabemos, jamais saiu da Palestina, poderia escrever nesse estilo grego com tais alusões elaboradas como essa? Bom, local e de origem da carta. Se o autor é desconhecido, o que não parece, então é possível identificar a região com Roma, onde houve alguns escritos semelhantes, como os de Pedro e Clemente. Mas, identificando o autor como Tiago, irmão de Jesus, provavelmente a carta foi escrita de Jerusalém, durante o tempo que ele liderou a igreja de Jerusalém. Segundo a tradição, esse Tiago, irmão de Jesus, foi o primeiro bispo de Jerusalém. A data: provavelmente houve uma ligação entre a teologia de Paulo e Tiago, o que nos leva a crer que Tiago escreveu bem depois de Paulo tê-lo influenciado com seus ensinos sobre a justificação pela fé, o que possivelmente datamos em meados dos anos 40 depois de Cristo. Essa data
harmoniza-se muito bem com as circunstâncias e ênfases da carta. O que chama a atenção é que não há nenhum indício de conflito entre cristãos judeus e gentios, o que seria de se esperar após o Concílio de Jerusalém, e a teologia da carta ser relativamente desenvolvida. Destinatários. A carta de Tiago foi incluída como universal, mas é evidente que houve um público específico e uma das hipóteses é que ela tenha sido escrita para os cristãos judeus. Isso pode ser constatado nas referências ao Antigo Testamento. E o lugar onde os destinatários se reuniam como uma sinagoga e o uso disseminado de metáforas do Antigo Testamento e do judaísmo. Natureza da carta, página 34. A carta de Tiago apresenta uma introdução epistolar típica, ainda que falte a costumeira conclusão epistolar. Não encontramos referências pessoais como saudações, planos de viagem ou pedidos de oração, o que sugere uma carta de estilo literário. A carta tem característica pastoral e contém uma estrutura pouco rígida, propondo 5 divisões, dificultando a linha de raciocínio do autor, uma vez que ele desenvolveu temas sem detalhes. Outra característica da carta está relacionada ao uso de metáforas e figuras de linguagem, ilustrando claramente o que deseja transmitir. Estudos recentes e contribuição de Tiago. Diversos estudiosos, principalmente os defensores da teologia da libertação, defendem que a carta foi dar uma atenção especial ao contexto social. Sugerem que esta carta foi dirigida aos cristãos judeus oprimidos, empobrecidos e atraídos pela filosofia revolucionária que acabou dando origem ao movimento dos zelotes. A maior contribuição da carta trata da fé cristã autêntica, que deve ter sua evidência em obras. Para Tiago, o pecado fundamental é o coração dividido, onde ele insiste em que os cristãos devem se arrepender e voltar ao caminho que conduz ao caráter íntegro e perfeito que Deus deseja. Página 35. Teologia de Tiago. Estudos recentes afirmam que a carta de Tiago é uma das mais antigas do Novo Testamento e enfatizam ainda que a carta apresenta forte influência da cultura judaica, o que pressupõe que anos mais tarde ela tenha sido incorporada pelos helenistas judaicos. É evidente que a carta foi escrita para um judeu cristão a fim de identificar o judeu não cristão. O propósito geral da carta de Tiago é prático, que não podemos afirmar que ele não tivesse interesse em desenvolver teologia. Até porque um teólogo pode muito bem escrever homilias práticas. Tiago está escrevendo para encorajar companheiros judeus que vinham de um nível social baixo e estavam sendo oprimidos pelos judeus ricos. O propósito geral da carta de Tiago é prático, que não podemos afirmar... Referências quanto à doutrina de Cristo é notada quando o autor escreve sobre Jesus como o Senhor da glória, revelando a sua compreensão da glorificação que envolve a fé. E com essa deidade de Jesus, Tiago destaca a doutrina da ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. Nós encerramos, então, na página 36, nós vamos pegar aqui 2 aspectos distintos, né? No final da página 36, por fim, Tiago apresenta um problema teológico que tem sido considerado uma contradição com a doutrina paulina da justificação. Estudiosos pressupõem que Tiago conhecia a carta aos Romanos e aos Gálatas e busca refutá-las. Mas o que temos em mente é que ambos tiveram uma compreensão diferente sobre fé e obra. Por fé, Paulo quer dizer a aceitação
do Evangelho e submissão pessoal a Jesus Cristo. Tiago quer dizer algo diferente. Crês tu que Deus é um só, faze bem. Os demônios também o creem e estremecem. Daí conclui que Paulo utiliza o termo fé para destacar confiança pessoal e Tiago como opinião ortodoxa. Há uma rica fonte que contribui com a teologia na carta de Paulo sobre a vida cristã prática, contudo é necessário muita atenção. Nós encerramos na página 37 a carta a Tiago, na página 38, primeira epístola de Pedro. O pensamento de Pedro, como a sua dogmática, é apresentado nas duas cartas que ele destina aos cristãos que experimentaram o sofrimento, a perseguição e as dificuldades. Pedro os exorta a perseverarem na fé cristã, a despeito das circunstâncias desfavoráveis. É evidente que essas ideias em mente, Pedro apresenta a doutrina de Cristo, interpreta as profecias do Antigo Testamento e conduz a comunidade cristã a viver de forma que glorifique ao Rei Jesus Cristo. Autoria. O autor se identifica como Pedro, apóstolo de Cristo, como presbítero e com os próprios líderes, sendo testemunhas dos sofrimentos de Cristo. A localidade e data. Pedro indica que ele estava na Babilônia, o que parece indicar que Roma tenha sido o local da origem. Babilônia era uma maneira simbólica de referir-se a Roma, pois exprimia orgulho, falsidade, imoralidade e impiedade de um império. Página 40. Destinatário. A carta é dirigida ao povo de Deus que vive espalhado fora de sua pátria nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia, nomes esses classificados como os mais antigos da geografia romana. Os locais se encontram atualmente na região da Turquia. Os primeiros estudiosos acreditavam que Pedro tivesse escrito para cristãos judeus, mas na carta não temos essa informação. Portanto, é melhor acreditar que ela tenha sido dirigida aos gentios. Contribuição da primeira carta. Se entendemos que a teologia analisa cuidadosamente os temas relacionados a Deus, então fica claro que tal carta é satisfatória quanto ao ensino teológico. Em termos de estatística, a carta refere-se a um leitor semelhante aos que receberam a carta aos romanos. O destaque quanto à essência, atributos e feitos de Deus é tão claro que Pedro destaca a relevância da igreja em relacionar-se com Deus de forma integral. Pedro enfatiza que os sofrimentos de Cristo estão associados à esperança cristã em termos de salvação. Com isso, o sangue de Cristo é relacionado com os sacrifícios escritos em Levítico. Por fim, a questão escatológica parece ser alvo de discussão entre eles quando o autor faz menção ao agora e ainda não. Ou seja, os crentes já se purificaram, nasceram de novo, mas ainda há de se revelar quando receberão a coroa da glória, quando Cristo se manifestar. Com isso em mente, Pedro trata da ética cristã, apontando para o amor entre eles, o desvio dos maus desejos e, com isso, um caminho excelente. Teologia de Pedro na carta. A epístola declara ter sido escrita por Pedro, um homem maduro que vivenciou os sofrimentos de Cristo, e revela ainda que tinha companhia de Marcos. Também está claro que a carta foi enviada a Roma antes da perseguição de Nero para encorajar os cristãos na perseguição dos pagãos. A carta era circular, onde Pedro destaca a teologia cristã em diversas localidades e a sua participação na formação de novos líderes. A epístola é rica em qualidades teológicas e gramaticais, diferente daquele Pedro que discursou no dia do Pentecostes. A diferença é notada em relação aos escritos do Evangelho com a carta aos Romanos de Paulo, onde a referência ao reino escatológico e os aspectos soteriológicos ganham atenção especial
onde Pedro demonstra que o mesmo teve contato com os escritos paulinos, ou pelo menos recebeu informações sobre o seu pensamento. Cristologia. Pedro destaca a doutrina de Cristo, enfatizando a pré-existência, a predestinação antes da fundação do mundo. Dessa forma, ninguém é obrigado a ser salvo, mas para ser salvo é necessário aceitar o sacrifício vicário de Cristo. Nessa grande verdade da encarnação e reino de Cristo, Pedro destaca a ressurreição, partilhando o caráter escatológico. No reino messiânico de Cristo há uma tensão entre o já e o ainda não. Novamente destaca a escatologia na cristologia, onde Pedro encara o presente como o começo da era escatológica. Escatologia. A discussão que necessitamos aqui nada mais é do que em torno da ressurreição de Cristo. Necessitamos da reflexão quanto ao Espírito, com letra minúscula, Espírito humano, ou o Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus. Se a ideia seria a ressurreição espiritual completa, com o corpo ou não, isso porque na igreja primitiva a crença cristã defendia que a ressurreição era do corpo, embora o corpo seja transformado pelo Espírito. Sofrimento humano e vida cristã. Tratando-se de Deus e providência divina, Pedro destaca os sofrimentos humanos. Com isso ele tem em mente os males naturais e acidentais, ou até mesmo as tragédias que cercam todo o ser humano. O Cristo não pode desprezar as dores, mesmo que venha por iniciativa de Satanás e com a devida permissão de Deus. Nisso temos a resposta cristã como ação de alegria, pois o sofrer, de acordo com a permissão divina, coloca a validade e realidade da fé cristã em avaliação. A Igreja, página 44. Ainda que Pedro não usasse a palavra eclésia, ele enxergou a igreja como verdadeiro Israel, onde o antigo Israel tropeçou perante aquele a quem Deus designou que fosse o alicerce de seu templo espiritual. A igreja em si constitui o templo de Deus como pedra viva, sendo edificadas como uma casa espiritual. Quanto à organização eclesiástica, Pedro destaca a importância dos anciãos como pastores do rebanho, cuja tarefa primordial é a disciplina e justiça. Nesse caso, Pedro se dirige como pastor e não como bispo. Nós encerramos então a primeira carta de Pedro na página 44 e prosseguimos posteriormente na 45 com a segunda carta. Bons estudos, boa aula e façam a recapitulação. Deus abençoe.